Fala galera, Chuck Norris na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar explicando para vocês um pouquinho a respeito do evento da melhora de vigilantes, tá? Que é esse evento que eu estou mostrando para vocês aqui. Muita gente não entende como que funciona os critérios de pontuação, não sabe a quantidade que precisa para estar melhorando os vigilantes, quanto que você vai gastar de fragmentos de vigilantes também para completar essas recompensas aqui, tá? E nesse vídeo eu vou estar explicando em detalhes para vocês tudo em relação a isso. Mas lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, tá? Se inscreve, curte os vídeos, compartilha. Toda semana eu tô trazendo conteúdo de qualidade, tá, com informação relevante para vocês. E eu queria pedir desculpa também de antemão, porque a minha voz tá um pouquinho estranha, justamente porque eu tô um pouco resfriado, tá? Então já quero pedir desculpas em relação a isso e deixar claro o seguinte: esse é o último vídeo da semana de hoje, beleza? Então o próximo vídeo agora é só na segunda-feira, para tentar recuperar um pouquinho e ficar um pouco mais ausente em relação aos vídeos aqui agora, beleza? Então bora pro vídeo. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que você não precisa fazer absolutamente nada para estar ganhando recompensas aqui. Mas deixando bem claro, não são todas as recompensas. E também isso vai depender de quão evoluído estão, né, os seus vigilantes. Mas que recompensas são essas? Vamos lá. As recompensas que eu estou querendo dizer para vocês são essas recompensas aqui, tá? Que você obtém de acordo com o nível e a quantidade de vigilantes que você possui. Então, no meu caso aqui, eu já consegui desbloquear essas três recompensas. Por quê? Porque eu tenho 30 vigilantes superiores a 2 estrelas, eu tenho 10 vigilantes superiores a 1 estrela também, né, consequentemente, e eu tenho um vigilante, no caso, com habilidade superior, no mínimo de nível 2 ou superior, tá? Eu vou explicar para vocês que habilidades seriam essas. E além disso, você tem essas recompensas aqui, mas é claro, isso vai depender da evolução da sua conta, então não adianta você achar que você vai ganhar todas essas recompensas aqui logo de cara, beleza? Outra questão de pontuação de recompensas, vem através dessas tarefas diárias aqui que você pode fazer. Percebe que você vai conseguir várias recompensas que são muito boas, tá? À medida que você for completando uma quantidade X de melhorias na habilidade de qualquer vigilante. Esse é um detalhe muito importante. Nessas recompensas aqui, não importa se o vigilante é azul, roxo ou dourado. Você pode fazer quantas vezes você quiser por dia, tá? Mas aí tá o detalhe. Quanto mais vezes você fizer, mais caro vai ficar para você evoluir a habilidade do seu vigilante. E um detalhe que muita gente não se atenta é que não é qualquer vigilante que você pode evoluir a habilidade. Mas, Chuck, que habilidade que é essa? Só para dar um exemplo, eu vou mostrar para vocês essa vigilante azul aqui, que é a Adriana. Quando você chega aqui na Adriana, o que acontece? A sua habilidade, percebe aqui, ó, a minha já está 5 estrelas, tá? Então ela já está desbloqueada. Isso é um detalhe importante. Geralmente os vigilantes começam a desbloquear habilidades que são melhoráveis a partir da 3ª estrela, tá? 3ª, 4ª e 5ª estrela. Então, se você não tiver vigilantes no mínimo na 3ª, alguns deles, você não vai conseguir fazer esse evento aqui, beleza? A minha Adriana aqui, no caso, já está no nível 5, tá? Na 5ª estrela, e ela já possui essas habilidades liberadas. Mas, Chuck, como que eu posso liberar essas habilidades? Além da estrela respectiva habilidade ter que estar evoluída, você também tem que completar esse requisito aqui, ó, que é o requisito do nível do vigilante, tá? Que é no mínimo nível 30. No vídeo anterior que eu falei, acho que de vigilantes, eu falei para vocês da importância de você colocar a maior quantidade possível de vigilantes no nível 30, tá? Justamente por causa desse evento aqui. Porque se você tiver, vamos supor, todos os vigilantes em 5 estrelas, mas não tiver eles no nível 30 pelo menos, você não vai conseguir fazer esse evento aqui de qualquer maneira, tá? Então é muito importante você ter esse equilíbrio. Não adianta você ter o vigilante em 5 estrelas e não ter o nível do vigilante também melhorado, beleza? Então esses são os dois critérios para você completar, para você fazer a evolução de qualquer vigilante. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, é a Sobin. A Sobin aqui, quando você vai fazer a melhora, percebe que a estrela dela que é melhorável, tá? Que aparece aqui, ó, melhorável, é a 2ª estrela. Isso já ajuda bastante. Você não precisa colocar ela em 5 estrelas para você estar evoluindo ela. Só que qual que é o detalhe? Você vai ter que ter, primeiro, a 2ª estrela liberada e segundo, você vai ter que ter o nível 30 liberado também. Então esse é outro detalhe. Então é mais importante, primeiro, você focar em evoluir um nível do vigilante do que colocar ele em 5 estrelas, tá? Isso é muito mais importante, beleza? Agora, Chuck, vamos falar
um pouquinho a respeito da pontuação por cada vigilante que você for melhorar. O que acontece? Muita gente acredita que só basta você vir aqui, né, resgatar os cupons de vigilante. Ah, vou pegar qualquer vigilante aqui, pronto, resgatei, pum, vou ganhar a pontuação? Não, não é assim que funciona o critério de pontuação. Então, Tiago, como que funciona? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui na própria aba do evento, que é o seguinte. Aqui fala para você, ó, que você precisa melhorar, tá? Atualizar os vigilantes e as suas habilidades para poder ganhar pontos. Então não adianta você evoluir o vigilante, não adianta você melhorar a estrela do vigilante. O que você tem que fazer é melhorar a habilidade, que são aquelas habilidades que eu mostrei para vocês lá. Então o que acontece? Se você vier aqui, por exemplo, ó, só um exemplo, percebe a minha pontuação atual, ó. Eu tô com 270 pontos. Se eu, por exemplo, vier aqui agora e pegar, sei lá, um fragmento de vigilante qualquer. Vamos pegar aqui, ó. Só um fragmento. Pode ser até do Sunny, ó. Peguei, ó. Beleza. Será que vai vir a pontuação pra gente aqui? Vamos lá, olhar, 270. Não, não vem a pontuação. Então isso significa o quê? Que não adianta você vir aqui e pegar o fragmento do vigilante com esses fragmentos aqui. Não é assim que funciona a pontuação. Então, para você ganhar pontuação, é somente através da melhora, tá, das habilidades de cada vigilante respectivo. Então, por exemplo, se eu viesse aqui no Alexandre e melhorasse a 5ª estrela dele, que é uma habilidade melhorável, aí sim eu iria ganhar pontuação. Só que não, eu não vou fazer isso porque eu não tenho fragmentos dele. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui o César, percebe aqui, a gente estava com 270 pontos. Eu vou utilizar 11 fragmentos dele. Ó, percebe? 11 utilizei. Agora a gente vai lá na pontuação. O que vai acontecer? Percebe aqui, a pontuação ela já subiu, tá vendo? Então você precisa melhorar a habilidade para poder ganhar pontos e não evoluir a estrela do vigilante, beleza? Isso é muito importante também. Agora a gente vai falar de quantos pontos que você vai receber, tá, em cada vigilante. Existem 3 pontuações aqui que você precisa estar atento. A primeira delas é a pontuação propriamente dita, tá? Para você completar essas caixinhas aqui, tá? O segundo critério de pontuação é a experiência que você vai ganhar, no caso, na melhora das habilidades, tá? Que você vai ganhar um multiplicador para melhorar aquelas habilidades que eu mostrei para vocês. E por fim, você tem uma vantagem também quando você utiliza os fragmentos, que é você receber de volta uma certa quantidade de fragmentos. Mas não se anime tanto, essa quantidade ela não passa de 6,4%, que é essa porcentagem que eu estou mostrando aqui agora. Então, se você, por exemplo, utilizar 100 fragmentos, o máximo que você vai receber são 7 fragmentos de volta, tá? Então isso é muito importante também. Então vamos lá. A primeira parte de pontuação é essa parte aqui, que a gente vai receber essas caixinhas aqui em cima. Para você completar essa pontuação toda, até chegar aqui nos 500 mil, você tem 2 formas de completar. Ou você vai completar utilizando fragmentos de vigilante roxo ou utilizando fragmentos de vigilante dourado. Mas, Chuck, fragmento de vigilante azul não dá pontuação? Não, somente roxo ou dourado. Mas, Chuck, lá no começo você falou que eu poderia utilizar qualquer fragmento. Lembrando, você só vai utilizar qualquer fragmento para completar essas recompensas aqui, as tarefas diárias, tá? Que é quantas vezes você vai evoluir. Então, por exemplo, se eu vier aqui e apertar em qualquer vigilante que eu quiser, pode ser em qualquer vigilante mesmo, tá? Azul, roxo, não importa. E eu, por exemplo, aqui, ó, nesse carinha aqui, o Charles, eu venho aqui e melhoro. Aí eu vou ficar fazendo isso aqui, ó, várias e várias vezes, várias vezes. O máximo que você vai conseguir de recompensas por dia, não importa a cor do vigilante, roxo, azul ou dourado, você vai conseguir no máximo 80 vezes por dia, que é essa última recompensa aqui. Então essa recompensa ela vai ser respectiva à quantidade de melhoras que você faz por dia, entendeu? E não em relação à quantidade de fragmentos que você gastou, beleza? Isso é um detalhe muito sutil, mas muito importante. Agora, em relação à pontuação, você vai verificar aqui, ó, que a cada fragmento roxo que você utilizar, você recebe um total de 6 pontos. Então, por exemplo, se você utilizar 10 fragmentos roxos, você vai ganhar quantos pontos? 60, que é só você multiplicar, 10 vezes 60. Da mesma forma, se você utilizar 10 fragmentos de vigilante dourados, você vai receber quantos? 80 pontos. Então, nem preciso dizer que os vigilantes dourados, fragmentos dourados, dão mais pontuação do que os roxos. E para completar todas essas recompensas que estão aqui, ó, até a última caixinha, você precisaria de um total de 62.500 fragmentos dourados,
pretos, tá? Ou um total de 83.400 fragmentos roxos. Só que agora tem um outro detalhe muito importante também, que é o seguinte. Quando eu falo 83.400 roxos ou 62.500 dourados, eu não estou falando dessa quantidade que está aqui. Por quê? Quando você clica aqui para resgatar, percebe que quando você resgata um fragmento completo do Vigilante, você precisa gastar 5 desse daqui, tá? Da cor dourada. Da mesma forma, se você for resgatar um cupom de fragmento roxo, você vai resgatar um, só que você vai ter que gastar 4 do outro aqui, entendeu? Então essas quantidades que eu multipliquei, que eu falei para vocês, de 62 mil e de 83, você vai ter que multiplicar por 4 e por 5 respectivamente. Vai multiplicar por 4 para o fragmento roxo e vai multiplicar por 5 para o fragmento dourado. Então, ao todo, você precisaria de 312.500 fragmentos desse estilo aqui, dourados, e você precisaria de 335 mil aproximadamente de fragmentos roxos, tá? Então percebe que é uma quantidade absurda de fragmentos. Então, na minha opinião, ninguém aqui desse canal, acredito eu, que vai conseguir completar, porque aqui eu sei que o meu público são jogadores que não gastam muito, tá? Não quer dizer que você não consiga, mas a quantidade que você vai precisar gastar, ela é muito alta, então entenda isso, beleza? Agora, em relação a isso, lembra do seguinte: para você completar isso aqui tudo, você vai precisar dessa quantidade absurda. Só que acontece, à medida que você vai evoluindo as habilidades do líder, do vigilante, as estrelas do vigilante, você também vai receber recompensas, no caso, fragmentos de volta quando você utilizar. Só que, como eu falei anteriormente, a quantidade não é tão alta. Então, o máximo que você vai conseguir seriam 6,4% de fragmentos de vigilante dourado, tá? De fragmentos dourados. E o máximo que você consegue são 6% de fragmentos, utilizando fragmentos de vigilante roxo, tá? Só que todos os fragmentos que você vai receber de volta são esses fragmentos aqui, ó, que são fragmentos dourados, tá? Então você não vai receber nenhum fragmento de volta roxo, você vai receber somente esse daqui, beleza? Não importa se você utilizar roxo ou dourado, certo? E outro detalhe importante também é em relação ao buff que você recebe na habilidade que você for melhorar. Você vai receber de 1.2 a 1.6 no caso de melhora das habilidades, tá? Então, por exemplo, se você utilizar ali uma certa quantidade de fragmentos para melhorar a habilidade, à medida que você for chegando nesses níveis aqui que eu estou mostrando para vocês agora, essas habilidades, essas porcentagens, elas vão aumentando um pouquinho, beleza? Então, você percebe que existem 3 tipos de porcentagem aqui, tá? De quantidade. Você tem a quantidade de pontuação para você ganhar essas caixas aqui, você tem a porcentagem de rebote, né, de rebate, que a gente fala, que é a quantidade de fragmentos que você vai receber de volta à medida que você for utilizando os fragmentos de vigilante, e você também tem esse multiplicador que você vai melhorando à medida que você vai conseguindo essas pontuações aqui dentro do evento. Como que você consegue? Utilizando fragmentos nas habilidades dos vigilantes, beleza? É muita informação, é muita coisa para processar. Se você não entendeu de primeira, reassista o vídeo, tá? É muita informação, como eu tô falando. E as informações que estão contidas aqui, para mim, são muito confusas. Eu tive que ler várias vezes isso aqui para entender, para estar explicando para vocês agora, beleza? Espero que tenha ficado o mais claro possível, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, não foque nesse evento se você não tiver vigilantes 5 estrelas, tá? Por quê? Porque é muito mais válido, às vezes, você conseguir jogar um vigilante para 4, 5 estrelas do que você ficar melhorando a habilidade dele, tá? Por exemplo, a Sobin. Se você tiver, por exemplo, a Sobin somente em 2 estrelas, como tá aqui para você melhorar a habilidade dela, que é melhorável, compensa mais você, por exemplo, colocar a habilidade dela no nível 3, no nível 4 ou no nível 5, tá? A estrela dela, porque você vai receber mais estatística. Mas isso vai depender do seu nível, da sua quantidade de vigilante, da sua quantidade de fragmentos, tudo mais, beleza? Isso aqui é uma coisa individual, beleza? Gente, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve também, tá? Curte os vídeos, compartilha. Toda semana eu tô trazendo conteúdo de qualidade para vocês com informação relevante, beleza? Então até o próximo vídeo e falou!